Imagine aquela época. Era um momento repleto de sol quente de verão, no final do século XIX, mais precisamente no ano de 39 do século XIX. Naquele momento, sobre as margens de Nome, localizado no estado do Alasca, brilhava um sol do norte extraordinariamente prolongado, como se iluminasse toda aquela região com seu brilho e calor. A faixa de praias que se estendia ao longo da costa estava repleta de vida. Milhares de garimpeiros americanos, como um enxame de abelhas excitadas, corriam pela areia, armados com picaretas e barcos de lavagem primitivos que usavam para procurar ouro. Seu trabalho era contínuo e intenso, e o barulho de suas atividades parecia se fundir com o som das ondas quebrando nas rochas. Toda essa área foi tomada por uma notícia incrível, que se espalhou por toda a América como um incêndio florestal, rápida e ferozmente. A notícia dizia que havia pó de ouro na superfície da terra, acessível para aqueles que soubessem encontrá-lo. Esqueça as minas pesadas, os túneis profundos e os longos anos de espera. Agora era possível simplesmente colher riqueza, lavá-la e se tornar rico, como por mágica. Antes de passarmos para a parte principal dessa história, gostaria de fazer uma pequena, mas importante observação. Será importante para você saber que o apoio em forma de curtidas e inscrições é o melhor agradecimento pela informação que você receberá. Agradeço pela atenção. Enquanto isso, a milhares de quilômetros desse lugar, na distante Rússia, ocorriam eventos diferentes, não menos importantes e preocupantes. Lá, nas manchetes dos jornais, apareciam notas insinuando algo muito mais sério e alarmante do que a riqueza do ouro. Os jornalistas e comentaristas da época escreviam que as percepções sobre o Alasca, formadas na mente de muitos, eram em grande parte errôneas e superficiais. Na verdade, essa terra permanecia uma das mais inexploradas e mal compreendidas dos Estados Unidos. A América da época não apenas tomou essa região da Rússia, ela, como se sem muito esforço, esvaziou suas riquezas inesgotáveis. E tudo o que foi encontrado no Alasca não era apenas ouro, mas algo muito mais valioso e importante. Isso se tornou uma confirmação fria e inequívoca de que o czar Alexandre II cometeu um grande erro ao perder a chance de adquirir essa riqueza. O Alasca era muito mais rico do que os russos poderiam imaginar. Essa descoberta pegou a Rússia de surpresa, deixando-a sem palavras. A percepção desse erro fatal chegou tarde demais, e isso se tornou um daqueles momentos que mudaram para sempre o curso da história. O caminho do Império Russo em direção a novas terras começou a se desenrolar não com agressão ou conquistas, mas com pura curiosidade e desejo de expandir horizontes. No século XV, os monarcas russos e seus próximos começaram a perceber que suas terras não se limitavam à parte europeia. As fronteiras se expandiam cada vez mais para o leste, e as ambições capturavam cada vez mais novos territórios. Os comerciantes de peles e os destemidos exploradores aventuraram-se para o leste através da vasta e severa Sibéria, impulsionados pela busca de peles valiosas e pelo desejo de acessar rotas marítimas que levavam a países distantes. Naquela época, a valiosa pele de lontra marinha, um dos produtos mais desejados e lucrativos da época, tornou-se o principal incentivo para os comerciantes e aventureiros russos. Foi ela que atraiu a atenção para as terras além do Estreito de Bering, onde riquezas e oportunidades estavam escondidas. Em 1741, o navegador dinamarquês Vitus Bering, a serviço da Marinha Russa, confirmou finalmente que essa terra, agora conhecida como Alasca, não só era alcançável, mas também escondia riquezas incríveis. Naquele tempo, no início do século XVIII, os russos começaram a estabelecer pequenos, mas muito fortes postos avançados ao longo da costa dessa região. Como parte desse esforço, a Companhia Russo-Americana, que de fato atuava como uma entidade estatal. Ao olhar para o contexto histórico, fica claro que a Grã-Bretanha, em seu tempo, poderia ter tido como objetivo não apenas intimidar as possessões russas no Mar Negro, mas também conquistar o Alasca. No entanto, algo a impediu de dar o próximo passo lógico: conquistar essa enorme e, na época, quase desabitada península.
A visão sobre geoestratégia e interesses nacionais sofreu profundas mudanças ao longo dos anos. Na era do czar Alexandre II, bem como de seus conselheiros, o Alasca deixou de ser visto como uma fronteira promissora de expansão. Para eles, tornou-se mais uma armadilha perigosa do que uma aquisição valiosa. Perdê-la poderia não apenas ser humilhante, mas também significar uma derrota estratégica que afetaria o prestígio e a segurança da Rússia. Nessa situação, a venda do Alasca parecia um passo sensato e até necessário. Segundo os cálculos da época, isso fortaleceria a posição da Rússia no cenário internacional e liberaria recursos que poderiam ser direcionados para outras áreas. Embora, é claro, na época muitos considerassem isso mais uma medida forçada do que uma decisão vantajosa. As primeiras tentativas cautelosas de vender o Alasca começaram já no início da década de 1860. A Rússia fez tais propostas a várias potências europeias, mas para sua surpresa, nenhuma delas mostrou interesse especial por essa região remota e aparentemente pouco útil. Ao mesmo tempo, surpreendentemente, os Estados Unidos da América demonstraram um interesse bastante vivo na ideia de comprar o Alasca. O secretário de Estado William H. Seward, um fervoroso defensor da expansão dos Himalaya, há muito via nessa região uma oportunidade de fortalecer a influência americana no Pacífico. Após o fim da Guerra Civil nos Canamínio e a estabilização da situação interna, as negociações para a aquisição do Alasca começaram a se desenvolver muito rapidamente. Tão rapidamente que, em 30 de março de 1867, os americanos assinaram um acordo para comprar essa região remota por uma soma modesta para a época: $7.200.000. Pelos padrões modernos, essa quantia equivale a cerca de $150 milhões. O preço por acre de terra era pouco mais de 2 centavos, uma quantia muito pequena por vastas extensões. O acordo foi realizado de forma discreta e sem grande alarde, sem ser acompanhado de cerimônias solenes. Dentro dos Estados Unidos e na imprensa russa, surgiu uma onda de críticas e zombarias. Muitos chamaram a compra de tolice, e seus defensores de fanáticos que decidiram gastar uma enorme quantia de dinheiro em terras inúteis. Naquela época, a percepção sobre o Alasca era bastante pessimista. A terra parecia estéril, fria, remota e praticamente inútil do ponto de vista econômico. Muitos consideravam que era apenas um enorme desperdício de dinheiro dos impostos, pois ninguém via qualquer valor naquela região. Nenhuma das partes percebia, então, as riquezas escondidas sob o permafrost e nas entranhas dessa terra austera. A Rússia via o Alasca como uma vasta, pouco povoada desolação, um deserto sem valor especial, enquanto os Estados Unidos, sem saber, adquiriam uma das regiões mais ricas em recursos do planeta. Anos depois, quando os mineiros americanos começassem a extrair em massa recursos minerais no oeste do Alasca, tudo o que eles retiravam da terra faria o mundo inteiro, e especialmente a Rússia, reconsiderar suas antigas opiniões sobre esse canto frio e aparentemente esquecido do antigo império. A conclusão do acordo em 1867 ocorreu sem grandes celebrações e com muito ceticismo. Quando o secretário de Estado William H. Seward apresentou o documento ao Congresso, muitos de seus membros estavam francamente perplexos. Por que gastar tanto dinheiro, hoje cerca de $150 milhões, em vastas extensões de terra congelada e pouco povoada, que a maioria dos americanos nem conseguia localizar no mapa? O território, abrangendo uma área de mais de 5 mil milhões de milhas, que passou do Império Russo para os Himalaya, na época era quase não. Ele acreditava que no futuro, a terra do Alasca seria valorizada como um portal estratégico para os mercados da Ásia e como um ponto crucial para fortalecer as posições dos Estados Unidos no Pacífico. Ele previu que esse território se tornaria um trampolim para a expansão comercial americana e o aumento da influência na região, além de poder se tornar um elemento-chave na disputa com outras potências, especialmente a Grã-Bretanha. Para a Rússia, a motivação para a venda era muito mais simples e prática. Em primeiro lugar, o país precisava de dinheiro para se recuperar das pesadas consequências da Guerra da Crimeia, que praticamente esgotou seus recursos econômicos. A reconstrução da frota,
o fortalecimento das fronteiras na fronteira ocidental e o cumprimento das obrigações externas exigiam enormes despesas financeiras. O Alasca, nessa situação, tornou-se para a Rússia mais um fardo do que um ativo valioso, pois não podia gerar lucros significativos. O governo russo temia que, com o aumento das tensões na região, a Grã-Bretanha pudesse facilmente tomar o território, a menos que sua perda fosse compensada. Nesse contexto, a venda para os Estados Unidos serviu a dois objetivos importantes. Por um lado, permitiu livrar-se de um território que era inadequado para o desenvolvimento e só causava problemas. Por outro lado, fortaleceu a crescente potência americana, que poderia se tornar um poderoso contrapeso à Grã-Bretanha no equilíbrio de poder mundial. Na verdade, o acordo não tinha apenas um componente econômico, mas também um profundo significado geopolítico. Ajudava a redistribuir forças no cenário mundial, criando novas oportunidades para ambas as partes. A Rússia obteve os fundos necessários para cobrir suas dívidas e realizar reformas internas, além de se livrar de um território que, na prática, era uma fonte de problemas. No entanto, nos próprios Estados Unidos, a atitude em relação a esse acordo era ambivalente. Muitos legisladores e figuras públicas consideravam-no um desperdício inútil de recursos estatais, pois o território parecia desabitado, pouco povoado e inadequado para a vida. Não havia ouro, nem uma indústria madeireira desenvolvida, nem portos de valor para o comércio. Toda essa terra era vista mais como um canto distante e desnecessário do que como um recurso importante. Após a ratificação pelo Senado do Simachinua, a transferência oficial do Alasca ocorreu em 18 de outubro de 1867, na cidade de Sitka. A transferência foi marcada por uma cerimônia modesta. Os soldados russos abaixaram a bandeira imperial e os militares americanos ergueram a bandeira dos Estados Unidos. A cerimônia contou com a presença de alguns moradores locais, a maioria dos quais eram clérigos ortodoxos russos e comerciantes de peles, representando diferentes nacionalidades e origens. Essas pessoas testemunharam a transição simbólica de poder, embora na prática, após esse evento, pouca coisa tenha mudado. Por quase 2 décadas, o Alasca permaneceu sob uma administração militar fraca e muitas vezes caótica. Não havia leis claras, nem autogoverno local, e muito menos incentivos para investimentos ou desenvolvimento. Os Imeazewa formalmente possuíam o território, mas praticamente nada faziam para seu desenvolvimento e exploração. Ao mesmo tempo, sob essa aparente calma e inatividade, escondia-se um verdadeiro segredo. A terra revelou-se incrivelmente rica, não apenas estrategicamente, mas também em termos de recursos naturais. Havia reservas incalculáveis de minerais que ninguém havia tocado. Quando os mineradores americanos finalmente chegaram em grande número, descobriram o que a Rússia nunca procurou e que se tornou uma verdadeira descoberta. O que encontraram acabou sendo tão significativo que deixou a Rússia sem palavras. Os anos após a compra do Alasca passaram na sombra do esquecimento e da negligência. O território era visto mais como um posto militar avançado do que como um local atraente ou rico em recursos. Tudo mudou em 1880, quando um dos sábios guias da tribo Tlingit, chamado Chefe Cowie, levou os garimpeiros Richard Harris e Joe June para a região. Ele lhes mostrou as ricas jazidas de ouro escondidas naquele lugar. Não foi a primeira descoberta feita nessas terras, mas no final do século XIX, os garimpeiros americanos, atraídos pelas riquezas prometidas pela fronteira inexplorada, bem como pelas leis liberais que regulavam a mineração, começaram a explorar ativamente os vales dos rios e as costas do noroeste. O fluxo de pessoas que se dirigiam para essas áreas tornava-se cada vez mais notável. Já em 1884, o Congresso dos Essaers-Mayhew aprovou o primeiro ato legislativo oficial, que estabeleceu o direito de governar esse território. Este documento foi o primeiro passo para a formação de uma base legal, que mais tarde desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da região. Ele lançou as bases para reivindicações privadas de terras e criou condições para a exploração comercial das riquezas do Alasca. Naquela época, a presença federal nessa terra permanecia fraca, mas graças a este ato,
surgiu a estrutura legal necessária que mais tarde permitiu o desenvolvimento de formas mais organizadas de mineração e empreendedorismo. A maioria das primeiras operações de mineração de ouro no Alasca consistia na chamada mineração aluvial. Era uma atividade muito simples, mas ao mesmo tempo muito trabalhosa. O trabalho consistia em escavar manualmente cascalho e solo para encontrar o metal precioso, o ouro. Não eram necessárias técnicas de mineração complexas ou grandes máquinas, apenas uma picareta, um barco e paciência. Esse método de mineração era fisicamente exaustivo, mas ao mesmo tempo era considerado de risco relativamente baixo, pois não exigia investimentos de capital e tecnologias complexas. Homens armados com picaretas e paciência podiam literalmente remover a camada superior de terra localizada nos territórios ocidentais do Alasca e extrair riqueza diretamente das entranhas da terra. Rios como o Rio 40 Milhas e o Rio Yukon tornaram-se centros para pequenos acampamentos de garimpeiros. Nessas áreas surgiam pequenos assentamentos que apareciam como que do nada durante a noite e desapareciam tão rapidamente quando a sorte se esgotava. Esses primeiros garimpeiros não formavam corporações organizadas ou grandes empresas. Eram principalmente aventureiros solitários, pequenos sindicatos e trabalhadores sazonais, movidos pela esperança de sorte e riqueza. Poucos deles conseguiram acumular uma verdadeira fortuna, mas sua presença e atividade gradualmente aumentaram a pressão sobre o governo federal, que foi forçado a estabelecer direitos de propriedade mais claros, garantir a aplicação das leis e investir no desenvolvimento de infraestrutura. Com o tempo, o Alasca começou a mudar e se transformar lenta, mas seguramente. Ao mesmo tempo, a Rússia, que havia deixado este território quase 2 décadas antes, mostrava muito pouco interesse por ele. Sua posição oficial era de total indiferença. Os russos venderam esta terra, considerando-a um fardo e uma dor de cabeça desnecessária. Na época, o governo imperial estava ocupado expandindo suas fronteiras na Ásia Central e desenvolvendo a indústria na parte europeia do país. Após a venda do Alasca, não foram tomadas medidas estratégicas sérias para explorar seus recursos. Se houve algum arrependimento, ele permaneceu oculto, não sendo expressado publicamente. Toda a situação começou a mudar por volta da metade da década de 1890. Naquela época, mensagens telegráficas e manifestos de carga relataram algo mais do que apenas descobertas ocasionais de pó de ouro. Gradualmente, cargas começaram a chegar dos portos do Alasca, como Sitka e São Francisco, e seu valor foi aumentando gradativamente. Nos relatórios comerciais, os nomes de lugares como Nome, Coqueluth e o Rio 40 Milhas começaram a aparecer com mais frequência. Isso significava que não se tratava apenas de uma descoberta isolada de depósitos ricos, mas de um fluxo sistemático de recursos que estava cada vez mais enchendo os cofres e atraindo atenção para as riquezas da região. Quando começou o próximo capítulo da história, desencadeado pela corrida do ouro de Yukon e pelo rápido crescimento da cidade de Nome, ficou claro que o que os garimpeiros americanos descobriram já não era apenas um boato local ou uma lenda. Tornou-se um evento de escala continental, afetando todo o país. E logo, 89 anos atrás, no final do século XIX, o Alasca se transformou em um lugar onde começou uma verdadeira corrida do ouro. As fronteiras deste território severo e frio tornaram-se como os portões principais para um fluxo interminável de pessoas em busca de riqueza e novas oportunidades. Naquele período, enquanto a maioria dos garimpeiros se dirigia para o sul, para a região de Yukon, onde se formavam grandes aglomerações de pessoas, no coração do Alasca aconteciam eventos igualmente importantes. Foi através das passagens de Skagway, Daya e Chilkoot que passava a principal rota para aqueles que buscavam sorte nessas terras selvagens. Esses lugares tornaram-se uma espécie de portões pelos quais passavam centenas, milhares de aventureiros e buscadores de riqueza, na esperança de enriquecer com o ouro escondido nas profundezas da terra. Enquanto isso, o exército americano, encontrando-se em uma posição difícil e não totalmente preparado para a escala dos eventos em curso, apressadamente criava postos avançados e fortificações. Sua principal tarefa era tentar controlar o caos
que a cada dia se tornava mais incontrolável, abrangente e fervilhante. Mas apesar dos esforços dos militares, a maioria dos garimpeiros, armados apenas com pás, bateias e uma enorme resistência, avançava obstinadamente para as regiões do sul, na esperança de encontrar riquezas que jaziam diretamente na superfície. E aqueles que permaneceram no Alasca encontraram algo completamente incomum e impressionante: depósitos de ouro que foram revelados com apenas algumas descobertas afortunadas. No século XX, em 1898, 3 mineiros escandinavos, Japhet Lindberg, Eric Lindlam e John Brenton, acidentalmente se depararam com grandes depósitos de ouro ao longo do riacho Anvil, localizado perto da costa do Mar de Bering. Sua descoberta marcou o início de uma nova era para esta região. Logo perto deste local, nas praias da cidade de Nome, foram descobertos enormes depósitos de ouro fino. Esses depósitos estavam tão próximos à superfície da Terra que podiam ser extraídos literalmente com as mãos, sem recorrer a métodos complexos e caros, como a escavação de túneis ou o uso de explosivos. Foi uma descoberta verdadeiramente revolucionária. Ao contrário dos métodos tradicionais de mineração de ouro, que exigiam tecnologias complexas e custos elevados, aqui eram usadas apenas pás, bateias e a resistência interminável dos garimpeiros. Este método único de extração, baseado na simplicidade, abria novos horizontes para as pessoas. No verão do século XIX, em 1899, mais de 10.000 caçadores de fortuna se reuniram em Nome. A cidade rapidamente se transformou em um redemoinho caótico de pessoas em movimento, no centro de uma atividade desenfreada para a conquista de novas terras e riquezas. Eles limpavam a superfície da parte ocidental do Alasca com uma intensidade nunca antes vista, literalmente procurando o ouro à vista de todos. A areia dourada era tão rica e acessível que as pessoas a lavavam diretamente na zona de arrebentação da praia, sem se preocupar com procedimentos complicados. Nessas condições, surgiram inúmeras disputas e conflitos relacionados à reivindicação de terras. As solicitações de terra frequentemente se sobrepunham ou eram abertamente ignoradas, levando ao caos e à tensão constante. Como resultado, Nome cresceu e se desenvolveu rapidamente, tornando-se a maior cidade do Alasca. Logo, ao longo de toda a costa, surgiram cidades de tendas, lojas de suprimentos e especuladores que buscavam lucrar com esse boom. Todos os dias, navios chegavam de Seattle e São Francisco, trazendo jornalistas, investidores e oficiais militares que acompanhavam o desenvolvimento dos eventos e avaliavam as perspectivas dessa nova riqueza. Aqueles que antes consideravam essa terra um deserto estéril, agora a reconheciam com surpresa como um tesouro de minerais. Descobriu-se que as descobertas dos garimpeiros americanos não eram apenas. Se no início do século XX, a corrida do ouro já não podia convencer totalmente a Rússia do erro de sua decisão, havia muito mais por vir. Por trás das brilhantes pepitas de ouro, escondiam-se enormes riquezas sob a eterna tundra e nas profundezas das cadeias montanhosas desta região. Além do ouro, sob a superfície austera do Alasca, estavam localizadas ricas reservas de cobre, carvão e até petróleo. O ouro negro, cujo valor se tornava cada vez mais evidente com o tempo. Na época em que as manchetes eram dominadas pela palavra ouro, símbolo de riqueza e sucesso, ele era apenas a ponta de um enorme iceberg gelado. Na verdade, quanto mais os garimpeiros americanos se aprofundavam nas entranhas do Alasca, mais claro ficava que havia muito mais escondido nesta terra. Não apenas metais preciosos, mas também recursos abundantes, capazes de garantir o desenvolvimento de indústrias inteiras e assegurar a segurança energética do país por muitos anos. As primeiras grandes descobertas de minério de cobre no Alasca foram uma verdadeira revelação, que mudou a percepção sobre as possibilidades desta região. Nas montanhas Wrangell, nas encostas que se estendem sobre a geleira Kennecott, os garimpeiros encontraram um mineral verde brilhante, que absorvia a luz e indicava a riqueza dos minérios de cobre. Este mineral revelou-se um minério de cobre de alta qualidade, um dos mais ricos já descobertos na América do Norte. No início do século XX, em 1900,
foi fundada a Grande Mina Bonanza e logo depois foi criada a empresa Kennecott Copper Corporation, especializada na extração de cobre. O apoio de grandes grupos financeiros, como JP Morgan e Guggenheim, possibilitou o rápido desenvolvimento desta mina, transformando-a em uma das operações de mineração mais lucrativas de todo o continente americano. Entre os dois milênios, no período de 1911 a 1938, a mina Kennecott produziu mais de 4.600.000 toneladas de cobre, que valiam mais de 200 milhões de dólares aos preços da época. Para transportar essa riqueza, foram construídas linhas ferroviárias, a Ferrovia Copper River e a Ferrovia Noroeste. Estas obras de engenharia tornaram-se verdadeiras maravilhas do progresso técnico, pois tiveram que atravessar rios congelados e superar trechos complicados de permafrost, exigindo enormes investimentos e esforços. Os investimentos neste projeto se justificaram completamente. O cobre de Kennecott não só ajudou a eletrificar cidades e indústrias, mas também se tornou um elo importante no desenvolvimento da economia americana, especialmente nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Foi então que os mineiros americanos encontraram uma riqueza que ia além do simples ouro, confirmando a magnitude dos recursos dos quais a Rússia tão facilmente abriu mão quando poderia tê-los obtido. Após o cobre, foram descobertas grandes reservas de carvão no Alasca. Estas riquezas estavam localizadas nas proximidades do Vale Matanuska e na região do Rio Bering. Elas prometiam fornecer combustível para navios a vapor e ferrovias, o que era especialmente importante para o desenvolvimento do sistema de transporte da região. Apesar das disputas políticas e jurídicas que impediam a exploração completa destes depósitos, as jazidas de carvão ainda assim enriqueceram a crescente lista de recursos subestimados do Alasca. A Marinha dos Estados Unidos, plenamente ciente do valor estratégico desse combustível, acompanhava de perto o desenvolvimento das reservas de carvão e até considerava a possibilidade de realizar operações estatais para sua exploração. E embora a situação política dificultasse o início da extração industrial, o potencial dessas riquezas permanecia evidente. A descoberta mais significativa, que no futuro poderia alterar substancialmente o equilíbrio de poder e garantir a independência energética do país, foi feita muito mais tarde, em meados do século XX. Nos anos 50 e 60, geólogos confirmaram a presença de extensos depósitos de petróleo e gás natural nas regiões do norte, perto da Baía de Prudhoe. Em 1968, foi descoberto o maior campo petrolífero da América do Norte, o de Prudhoe Bay. Este campo tornou-se uma verdadeira mina de ouro. As reservas combinadas de cobre, carvão e petróleo no território do Alasca não representavam apenas a riqueza dos recursos naturais. Esses recursos naturais transformaram-se em uma poderosa ferramenta geopolítica, capaz de influenciar drasticamente o equilíbrio de poder entre as nações. Durante o século XX, mineiros e exploradores americanos fizeram descobertas que mudaram completamente a percepção da importância dessa região remota. O que foi descoberto reescreveu a história do Acordo Fechado em 1867. Naquela época, era apenas um acordo de venda, um dos muitos tratados de aquisição de terras na era da colonização da América. No entanto, com o tempo, a situação começou a mudar. Este acordo tornou-se um dos atos mais unilaterais de aquisição de recursos na história mundial. Para Moscou, na época, foi um fracasso estratégico silencioso e pesado. Tudo o que o lado russo pôde observar em relação a essa região foram apenas consequências, problemas e dificuldades. E apesar disso, os Semaiwa continuaram a expandir suas pesquisas e extração, e as descobertas feitas pelos mineradores americanos deixaram a Rússia sem palavras. No início do século XX, o Alasca, que antes parecia um posto avançado, distante e insignificante no fim do mundo, transformou-se em um verdadeiro tesouro de riquezas naturais. Essa mudança de percepção foi provocada não apenas por suas riquezas, mas também por sua localização geográfica. A localização do Alasca no mapa revelou-se criticamente importante, pois estava no cruzamento das civilizações mundiais, na fronteira ocidental, voltada para a Ásia, e ao norte, perto do Ártico.
Nesse momento ficou claro que não era apenas a extração de recursos subterrâneos que importava, mas também onde exatamente essa terra estava situada no mapa global. Essa posição adquiriu enorme importância tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. Já durante a Segunda Guerra Mundial, a importância estratégica do Alasca tornou-se absoluta e inquestionável. Em 1942, as forças japonesas começaram a bombardear o porto de Dutch Harbor e capturaram as ilhas Attu e Kiska, pertencentes à cadeia Aleutiana. Foi a primeira vez desde a Guerra de 1912 que forças inimigas mantiveram território do Zibunaninewá. O comando americano reagiu rápida e decisivamente. Fortificações urgentes foram realizadas, aeródromos, estações de radar e poderosas estruturas defensivas foram construídas ao longo de toda a cadeia de ilhas. Ao mesmo tempo, a construção da rodovia do Alasca foi concluída, tornando-se em 1942 uma das principais rotas para a comunicação terrestre com a parte continental do país. Isso possibilitou a rápida transferência de tropas e equipamentos para pontos estratégicos cruciais. A campanha nas Aleutas demonstrou ao mundo o papel do Alasca como uma frente norte, um ponto de apoio na linha de defesa. O valor inesperado desta região tornou-se evidente, e a Rússia, em 1867, claramente não previu isso. Aviões americanos baseados no Alasca ganharam a capacidade de alcançar rapidamente o leste asiático, o que conferiu um novo significado ao potencial estratégico da região. Após o fim da guerra e o estabelecimento da paz, essa abrangência tornou-se um elemento crucial da nova rivalidade global, a Guerra Fria. Com o fortalecimento do controle da União Soviética sobre a Europa Oriental e a Ásia Central, o Alasca transformou-se em um posto avançado vital para os Estados Unidos. Sua localização a apenas 55 milhas, através do Estreito de Bering, fez dele um dos poucos lugares onde as duas superpotências quase se tocavam. Nesses anos, uma linha de alerta precoce, conhecida como linha de detecção antecipada, foi construída ao longo da parte norte do Alasca. Nessa linha, foram instaladas estações de radar destinadas à detecção oportuna de bombardeiros soviéticos em aproximação. Bombardeiros nucleares, estacionados nas bases de Eielson e Elmendorf, estavam prontos para decolar em questão de minutos e cruzar o polo para lançar um contra-ataque. Nos anos da União Soviética, estrategistas militares modelaram cuidadosamente possíveis cenários de ataques nucleares em várias regiões do mundo, incluindo, é claro, o Alasca. Este canto remoto e aparentemente insignificante do continente norte-americano estava gradualmente se tornando um ponto de atenção importante para a inteligência e pesquisa soviéticas. Cientistas soviéticos, trabalhando em profundo sigilo, monitoravam de perto os dados de inteligência dos Imanas Eshiwa, especialmente informações sobre reservas de petróleo e recursos minerais que as autoridades americanas tentavam manter sob controle. Ao mesmo tempo, revistas acadêmicas estatais, publicadas sob rigoroso controle, analisavam silenciosa e cuidadosamente a escala de fornecimento de petróleo, metais e recursos energéticos do Alasca, estudando seu profundo potencial e importância estratégica. Quando nos anos que precederam a dissolução da União Soviética, a superfície da parte ocidental do Alasca foi minuciosamente explorada e exposta, tornou-se claro que havia muito mais escondido ali do que apenas ouro. Esta região, que à primeira vista parecia pouco povoada e remota, revelou seus verdadeiros valores. Ativos estratégicos que agora não apenas estavam armados, mas também cuidadosamente monitorados, e sua importância no cenário mundial tornava-se cada vez mais evidente. Além disso, essas riquezas, minerais, petróleo e localização geográfica, transformaram uma província esquecida em um componente crucial da política global e da segurança energética. O Alasca, que por muito tempo parecia insignificante, de repente se tornou a pedra angular da posição estratégica americana no cenário mundial. Para a Rússia, tudo isso era uma confirmação silenciosa, mas muito eloquente, de que essa terra agora não lhes pertencia. Era sua terra, mas em um momento tornou-se uma plataforma de lançamento para novos jogos geopolíticos. O tempo mostrou que o Alasca provavelmente se tornou
um dos maiores erros da história da Rússia. Um erro que poderia custar muito caro. Naquela época, a soma gasta na compra desta região, 7 milhões e 200 mil dólares. Parecia enorme, mas na verdade era um preço insignificante em comparação com o valor real dos recursos escondidos dentro dela. No distante ano de 1867, quando os Iroquois adquiriram o Alasca, essa soma, que muitos na época ridicularizavam e consideravam um gasto sem sentido, parecia grande demais e imprudente. Mas como a história mostra, nos 100 anos seguintes, este território recuperou o investimento muitas vezes, retornando não apenas em forma de receita, mas também de vantagem estratégica, além de fortalecer a soberania e a influência do país. As riquezas descobertas lá não eram apenas matérias-primas ou petróleo, tornaram-se a base sobre a qual foi construída uma das transações de terras mais lucrativas da história moderna. O lucro mais rápido e óbvio vinha do ouro. Em particular, as minas de ouro de Nome, Fairbanks e Juneau, em meados do século XX, produziram mais de 30 milhões de onças desse metal precioso. Aos preços atuais, isso ultrapassaria 60 bilhões de dólares. Mesmo considerando os níveis de preços do início do século XIX, a riqueza extraída superava significativamente os investimentos iniciais. Não se deve esquecer da prata, bem como de outros subprodutos, como o cobre, que era extraído principalmente na mina de Kennecott. Até o fechamento desta mina em 1938, o lucro da indústria do cobre superava 200 milhões de dólares, ajudando a financiar a construção de ferrovias, redes elétricas e até a produção de munições, apoiando o desenvolvimento industrial dos Essemewa em anos críticos de expansão. No entanto, as receitas mais amplas e significativas vieram muito mais tarde, com a descoberta de campos de petróleo. A extração de petróleo começou na área de Prudhoe Bay em 1977, e nos anos seguintes, o Alasca produziu mais de 17 bilhões de barris de petróleo. O sistema de oleodutos Trans-Alaska, conhecido como TAPS, que transporta petróleo dos campos árticos para o Porto Sul de Valdez, tornou-se um dos mais importantes corredores energéticos. Atualmente, o valor total do território do Alasca ultrapassa 70 bilhões de dólares, tornando-o um fundo de riqueza nacional único, sem igual em qualquer outro estado dos Neo-One. Este enorme capital é formado não apenas pelos recursos naturais aqui encontrados, mas também por significativos investimentos do governo federal, feitos para o desenvolvimento de infraestrutura, defesa e pesquisa científica. Ao longo dos anos de posse deste território, as autoridades federais investiram bilhões de dólares na construção de bases militares, sistemas de radar e pesquisas no Ártico, o que fortaleceu a importância estratégica do Alasca na segurança nacional. A localização do território desempenhou um papel importante na obtenção de financiamento adicional para o desenvolvimento de nós de transporte, como rodovias e portos, bem como para a organização de novas rotas aéreas. Esses investimentos tiveram um impacto positivo de longo prazo na economia da região, gerando renda estável e promovendo o desenvolvimento de novos setores. Hoje, ninguém questiona se os recursos gastos no Alasca valeram o investimento. Os números que confirmam a eficácia desses investimentos falam por si e não deixam dúvidas sobre sua correção. O território, outrora desdenhosamente chamado de estéril e inabitável, ao longo dos anos transformou-se em uma fonte de riqueza, energia e influência estratégica no cenário mundial, sobre as quais antes era difícil até sonhar. A Rússia, que vendeu o Alasca por um valor significativamente inferior ao preço de um caça moderno, observou esses eventos em silêncio, sem fazer nenhuma tentativa de intervir ou mudar o curso dos acontecimentos. Enquanto os mineradores de ouro e buscadores de recursos russos foram forçados a deixar a superfície desta terra, o Alasca revelou suas riquezas, sobre as quais até mesmo o czar, em seus sonhos mais ousados, não poderia ter pensado. As riquezas que foram descobertas se mostraram tão valiosas e significativas que deixaram a Rússia sem palavras e tornaram a América mais rica, forte e protegida. No mundo moderno, quando as mudanças climáticas globais levam ao derretimento do gelo ártico e a competição por recursos e posições estratégicas
se intensifica, o Alasca continua a ser um exemplo brilhante de política visionária e oportunidades perdidas. O acordo firmado em 1867, que anteriormente muitos consideravam louco e arriscado, hoje se tornou um modelo de diplomacia de recursos eficaz. A Rússia, reafirmando seus direitos na região ártica, reforçou sua presença militar nas latitudes do norte e ampliou suas reivindicações sobre os ricos espaços marítimos em recursos naturais sob a crista de Lomonosov. Ao mesmo tempo, a China, que se declarou parte da Arena Ártica, está investindo ativamente no desenvolvimento da logística polar e na exploração de minerais. Nessa situação tensa, os Carnaeba continuam a fortalecer sua infraestrutura no Alasca, reativando estações de radar construídas durante a Guerra Fria, expandindo plataformas para exploração de recursos árticos e aumentando a presença militar desde a cidade de Nome até as costas do norte. Os recursos do Alasca, petróleo, gás natural, metais de terras raras e ricas reservas de peixes, hoje adquirem importância crítica para a segurança energética e a estratégia de defesa dos Estados Unidos. No entanto, a lição mais profunda não está apenas nos ativos materiais. Trata-se de paciência estratégica e de uma perspectiva de longo prazo que pode justificar investimentos que inicialmente pareciam desvantajosos. O que os garimpeiros e investidores americanos encontraram no Alasca não foi apenas lucro de curto prazo, mas um poderoso potencial acumulativo, econômico, geopolítico e simbólico. Para a Rússia, o Alasca tornou-se uma história instrutiva sobre as consequências da incapacidade de avaliar corretamente o valor a longo prazo da Terra, sua localização geográfica e potencial oculto. Não houve violação de tratados ou engano aqui. Apenas um erro fundamental na avaliação do valor e das perspectivas desse território. Quando os garimpeiros americanos começaram a extrair recursos na parte ocidental do Alasca, descobriram não apenas ouro, mas um futuro que o Império Russo, ao vender essa terra, trocou por um ganho de curto prazo. Mais de um século depois, cada barril de petróleo que sai do território de Valdez, cada recompensa financeira em forma de dividendos que um residente do Alasca recebe, assim como cada caça realizando voos de treinamento sobre as vastidões do Mar de Bering, tudo isso é um lembrete silencioso, mas muito forte, do que foi perdido no passado. Esses sinais, esses fatos, indicam que algo importante foi perdido ou não realizado a tempo. E embora talvez a Rússia nunca reconheça publicamente seu arrependimento ou decepção a esse respeito, os fatos permanecem e não podem ser contestados. O que os buscadores e extratores americanos encontraram nesse deserto gelado e severo mudou completamente o mapa do continente, redesenhou suas fronteiras e destinos, enquanto a Rússia permaneceu em silêncio, incapaz de mudar o que estava acontecendo ou recuperar o que foi perdido. Esses eventos são um lembrete da importância de decisões oportunas e de como um passo pode mudar todo o cenário. Seu apoio é muito importante para nós. É importante que você deixe seus comentários e compartilhe suas opiniões para que nossas ideias e materiais se tornem melhores e mais interessantes. Não se esqueça também de clicar no sino para sempre estar a par das últimas notícias e novidades em nosso conteúdo. Isso ajuda você a não perder nenhuma informação importante ou vídeo interessante que preparamos para você.